É isso aí, pessoal. Vamos lá, vamos chegando, vamos com a gente aqui. Hoje nós temos um podcast que tá virando uma panela. Isso aqui tá uma panela que tá chegando a outras gerações, né? Tem uma amizade hoje aqui que tá além da minha geração e do nosso convidado, né? Então hoje eu tô aqui com o meu irmão Lucas. Lucas, que geralmente ele vem aqui, que é para fazer um contraponto para ficar uma pessoa bonita e outra mais ou menos. Só que ele perdeu porque o nosso convidado ganha hoje, hein? Hoje vai ser difícil, né? É os olhos, né? É os olhos verdes, né? Até o Bis da produção estava aqui agora falando, nossa, você era alto, né? Aumentando o microfone. Microfone alto. Tiozão, é nóis, mais uma. Obrigado. Mais uma com vocês aí, hein? Churrasquinho hoje. Hoje é churrasco, não vai ser jantar. Tá, então, hoje tá. Vai ter carninha na mesa, hein? É nóis. Limpa os dedinhos. Eu tô com fome desde as 4. Aí, ó. Tá fácil. Eu não vou nem falar o que eu tô, se eu tô com fome desde as 4, porque eu tô pé da vida hoje. Eu tava mal-humorado. Eu só perdi o mau humor na hora que eu vi seu pai entrando aqui, que eu fiquei feliz pra caramba. Então... E não é fácil tirar o velho de casa, não é fácil, não é fácil. Ele só veio por conta da amizade, pelo carinho que ele tem pelo teu pai, pelo nosso eterno vereador Cabreira. Então, por isso que ele tá aqui hoje. Pode ter certeza de disso. eterno vereador Tudo Azul, né? Exatamente. Então, vou apresentar o Eduardo Tudo Azul. Algumas vezes eu vou te chamar de Juarez Tudo Azul, você sabe, né? Porque é a falha. Você já deve estar acostumado com isso também, né? Tá tranquilo. Então, meu amigo aqui, é o que eu falei, tá virando uma panela isso aqui. A gente tem que começar a mesclar um pouco, porque realmente as pessoas que estão vindo, a gente gosta muito e você representa muito isso. Obrigado por estar aqui, Edu. Eu que agradeço o convite aí teu, do Lucas, pra gente poder bater esse papo descontraído e vamos conversar aqui sobre o que vocês quiserem. Minha vida é um livro aberto. É isso aí. A do Thiago também, inclusive. Amanhã é dia de colonoscopia. A gente combinou que não ia contar. Amanhã, ó. Esse é o motivo que eu tô pé da vida, porque eu tô o dia inteiro sem comer, só dieta líquida. Eu, gordo, gosto de comer e não tô bebendo, tá? Pra mim hoje tá um dia atípico. Mas fica tranquilo. Tomei dois lactopurga. Fica tranquilo, que onde você vai fazer, tenho conhecidos que já fizeram, tá? Médico, ele costuma diminuir a luz, colocar uma musiquinha. Então, assim, vai ser agradável pra você. Fica tranquilo, vai relaxar. Teve um amigo meu que fez e disse que o médico perguntou: o que você tá sentindo? Ele falou: amor. Pode acontecer. E o teu livro aberto é uma Barça, né? Exatamente, haja livre. Mas é isso aí. Du, então vamos lá. Vamos começar um pouquinho com a sua história aqui. Sua história, eu acho que ela começa bem lá atrás, né? Porque assim, a família Tudo Azul, ela começou com o seu avô, né? E o que te encorajou? Assim, foi realmente por essa questão assim de vir de família? Ou você tem alguma coisa sua que assim falou, eu vou porque realmente eu quero? Como que você resolveu essa questão de você suceder seu pai e entrar na política? Então, Thiagão, bom, tudo começou, como você bem disse, com o meu avô. Assim, eu costumo dizer que eu não acompanhei meu avô político. A relação que eu mantinha com meu avô era familiar. Aos domingos, assistir Fantástico na casa do meu avô, almoçar, jantar. Eu não conheci o meu avô político. Eu fui saber do meu avô político estando na política. Pelo seu pai? Inicialmente pelo meu pai, mas assim, eu tive pouca participação política com o meu pai. Mas foi meu pai que abriu as portas, aliás, a visão para que eu pudesse ter uma percepção e uma observação do que era a política e do quão a política é importante na vida das pessoas. Eu não tive isso com o meu avô, fui ter com o meu pai. E meu pai, quando ele tomou posse para o primeiro mandato dele, em 2005, juntamente com o teu pai, eu estava concluindo a minha faculdade. E o direito, ele muito se assemelha. Então, ele tem um caminho muito... uma linha muito tênue com a política. Então, assim, a partir desse momento, em formação de direito, em estar mais vivente na política, acompanhando um pouco o trabalho do meu pai no dia a dia, foi que começou a florescer um desejo de entender um pouquinho mais da política. E aí foi se passando os tempos, meu pai me deu um conselho muito importante, que ele falou: Eduardo, nunca dependa financeiramente da política.
tem a tua profissão, seja ela qual for, se você quiser seguir na carreira jurídica, como advogado, ou enfim, como algum concurso que eventualmente você queira prestar. E se um dia você quiser estar na política, que você esteja estabilizado na sua vida profissional. Não que eu esteja a mil maravilhas como advogado, mas a gente não depende da política para sobreviver. Exatamente. Então, Cara, se seu pai tivesse aqui hoje para você falar assim, meu... O que você falaria pro seu pai de olho no olho para ficar gravado para os seus filhos e netos Você saberem... tem razão. Eu daria razão em tudo, cara. É incrível. E assim, é de verdade. Meu pai, ele está aqui hoje. Mas algo que assim, já até antecipando aqui para ele, ele fala: Eduardo, se um dia você for político, você vai entender, porque assim, é uma coisa você... É igual futebol. A gente tá lá na torcida, arquibancada, e pra quem tá na arquibancada e vê o jogador, fala, puta, como é que ele perdeu esse gol? Como é que ele não dominou essa bola? É muito fácil quando a gente tá de fora. Mas a partir do momento que a gente tá lá dentro do jogo, assim, participando, convivendo no ambiente político, é que a gente fala, peraí, é tudo diferente. Então, nesse momento que eu falo assim, não, ele tem razão em muito em que ele quer transmitir. Então, hoje, eu sou muito ouvinte do meu pai, tanto que, poxa, diversos conselhos eu vou em busca, eu peço muito conselho. E graças a Deus, meu pai tá aqui, coisa que meu pai não teve quando ele se lançou vereador. Ele já não tinha mais o meu avô vivo. Então, tenho certeza que, e até me emociona um pouco, de que meu pai teve essa falta da experiência do meu avô para passar para ele no dia a dia. Então, meu pai teve que enfrentar os desafios sozinho, percorrendo todo o campo da política para que ele pudesse ir conquistando, ir buscando ajudar as pessoas, ir buscando ser melhor, fazer com que o município fosse melhor. Nas minhas eventualidades, nos meus contrapontos, eu me socorro a ele, sim. O meu pai sempre falou isso para mim. Ele falou, cara, me falta não um líder, mas me falta alguém para perguntar. Sim. Porque quando a gente entrou na política, a gente não tinha base em ninguém na nossa família, nunca nem tinha passado perto da Câmara Municipal. Então a gente não tinha contato nenhum com isso. E foi até uma coisa assim bacana e quando eu falo que a amizade tem gerações, eu lembro que eu perguntava pro meu pai, né? Eu falei, pai, quem que lá na Câmara, quem que você mais se relaciona? Ele falou, cara, o vereador que eu vejo assim que é mais parecido com a nossa família, que é igual a gente, assim, é o Juarez. Ele sempre falou isso. Sim. E você tá falando agora dessa questão, né, de que graças a Deus você tem esse diferencial, porque você tem um mestre, né, para recorrer, para tirar dúvida, né? E como você estava falando do seu avô, que o seu pai não teve essa possibilidade. Como foi a sua infância com o seu avô? Conta um pouco pra gente. Porque a gente... você falou assim, né? Eu tive o contato com o meu avô, não com o político. Sim. E eu de infância, eu ouvia falar do vereador Tudo Azul. Sim. Era muito conhecido, muito... Tanto que eu acho que assim, um pouco do respaldo, tudo bem que vocês deixaram o legado de vocês, estão deixando o legado de vocês. Sim. Mas ainda vem respaldo do trabalho dele, né? Porque foi um trabalho gigante, né? Mas hoje... na sua vida pessoal, como que foi essa infância sua com ele? Então, até hoje eu tenho minha avó viva, graças a Deus. Então, assim, hoje... Quantos anos ela tem? 99. 99 anos. Meu pai tá ali, ferrenho, assim, cuidando da minha avó, fazendo com que ela esteja sempre ali presente. Nem sai de casa, mas hoje em dia é para cuidar da minha avó. Então, assim, eu não tive tanto contato com os meus avós paternos. Tá? Isso inclui meu avô Tudo Azul e minha avó Nélia. Agora, com os meus avós maternos, eu tive uma convivência muito grande porque eles moravam na casa dos meus pais. Então, assim, eu não tive uma convivência tão grande com os meus avós paternos. Era só mais o final de semana, quando meu avô comprou uma chacrinha que tem até hoje na família, através da herança, essa chácara hoje está com meu pai. A gente ia esporadicamente para lá. Então, assim, era uma coisa muito... formalista de família, avô e neto. Nunca tive muito contato com meu avô. Que bairro você cresceu em São Bernardo? No Nova Petrópolis. Nova Petrópolis? Tá lá até hoje? Não tô. Hoje eu estou um pouquinho, assim, não muito, mas estou na região central ainda. São Bernardo cresceu muito. Se eu não pegar nenhum semáforo fechado, eu chego na casa do meu pai em 2 minutos. Então, assim, continuo ali entre Nova Petrópolis, centro, mas hoje eu circulo a cidade inteira, né, como um todo. Você sabe que eu e meu irmão, a gente
morava atravessando o riozinho ali da Peri Ronquete. Ali onde tinha o Polentão, né? Onde Sim. Atravessando o riozinho. Então ali, às vezes o pessoal perguntava qual que era o endereço. Então se a gente quisesse impressionar, a gente falava que era Nova Petrópolis. Lembra? Se não era, não. Aí colocava Pode que era comer farinha. aqui? Lógico. Eu não posso, você pode. Eu não sei nem o que Hoje é, ele tá vou comer. caprichando mais ainda, só pra eu passar raiva. Aí a gente falava que era farina, tudo. Ali era baeta, né? Baeta farina. Ali pega Ali pedaço de tudo. De tudo ali. Cada vez chegava um endereço diferente ali. Não, mas pode Tudo comer à vontade aqui, cara. Chega aqui, mãe. Só pra vocês. Aqui. Só pra mim, A vocês minha não vão mãe, comer? minha mãe Eu não posso, cara. Não, você eu sei que não, Eu mas não você não vai posso. comer? Cara, não vou também. O churrasco tá bom, O hein? churrasco é só pra você hoje. Pode aproveitar. Vou vir, tu pode ter podcast a semana inteira aqui, pode me chamar uma vez por semana aqui que eu venho, tranquilo. Ô, Du, e assim, todo o político, assim, geralmente ele compra algumas bandeiras, né? Tem aquelas coisas que são mais próximas a ele, a realidade dele. E a sua bandeira? Vai perguntando, é que eu tô com medo. Manda bala, manda Faz bala. uma pergunta extensa. A bandeira que você comprou é São Paulo ou Palmeiras? Porque Palmeiras, né, filho? Palmeiras, né? Sempre. É o Zóio Claro, né? O Zóio Claro é Palmeiras. Mas você, eu vejo que você faz um trabalho bem ativo, assim, com o pessoal com TDAH, né? Tem a questão do Câmara Jovem. Eu queria que você falasse depois um pouco sobre isso. Sim. Uma coisa muito interessante, eu estava olhando. Eu queria um dia participar dessa sua palestra. É muito bacana, assim. Essa questão do TDAH e da dislexia, tudo envolve... Vou voltar um pouquinho na minha época de campanha, tá? Então, acho que assim, como você falou em bandeiras, eu criei 3 pilares a partir do momento que eu decidi me lançar candidato. Teve influência do meu pai? Particularmente não. Meu pai simplesmente, ele, quando disputou a eleição em 2016, ganhou a eleição em 2016, falei, Eduardo, eu não disputo mais eleição. Então, se você tem um pouco de vontade de um dia estar na política, acho que é importante você já começar a construir isso com os seus amigos. E aí conversei com um, conversei com outro, porque não adianta nada você querer se lançar candidato se nem os teus próprios amigos acreditam que você tem potencial para servir a cidade. E a gente foi formando um time, a gente foi crescendo, a gente foi aumentando, as pessoas começaram a entender um pouquinho da minha visão, do meu ponto de vista de política. Uma geração, eu sou de uma geração, obviamente, completamente diferente do que era o meu avô como político, do que foi os nossos pais como político, e de nossa geração. Então a gente tem uma vivência, eu particularmente, eu tenho uma experiência, uma vivência um pouco diferente do que eu penso e do que eu espero de política. E aí, por fim, eu criei 3 pilares principais, que é a diminuição de burocracia, estar próximo do jovem para conscientizá-lo da política e também para falar sobre educação de base. E esses 3 pilares nortearam a minha candidatura. Obviamente que o Tudo Azul é um nome bastante forte na cidade. Acabei incorporando, não oficialmente no meu próprio nome, mas utilizando ele como nome de campanha para que a gente pudesse ter uma capitalização maior aí de eleitores, atrair, né, o eleitor, pelo menos o olhar para a nossa candidatura, para que a gente de alguma maneira tivesse um pouco mais de chance de estar eleito. E a partir do momento que a gente veio construindo isso, e Deus deu a oportunidade da gente estar exercendo o mandato, primeira coisa que eu fiz na Câmara, a primeira coisa foge desses 3. Não foi promessa, não falei nada, mas renunciei ao carro oficial. Então, assim, eu sou alguém que pensa que política não é um meio que a gente tem que ter privilégios. O político ele não pode ter privilégio, na minha concepção. E aí depois, olhando para a conjuntura total, eu falei assim, não, vamos lá, tentar exercer o que a gente propagou durante a campanha. Mas político nem tem privilégio, pô. Imagina que não. Mas enfim, não vamos entrar nessa discussão. Nesse eu só dei um diálogo, exemplo, nesse diálogo agora. E aí eu sabia já da existência de um projeto na Câmara chamado Câmara Jovem. Sabia que durante o período de 2017 a 2020 nenhum vereador tinha realizado o Câmara Jovem. Eu não tenho problema algum em dizer que não é um projeto meu, é um projeto do Minami, tá? De 2004, se não me falha a memória, 2004, 2005, algo do tipo. E ele realizou durante um tempo esse projeto.
E a partir do momento que eu tomei posse, sabendo que o Minami seria secretário, aí eu falei assim, não, eu vou tentar fazer com que a gente consiga realizar esse projeto. E aí, eu sabendo que a Câmara Jovem já era um projeto existente na Câmara Municipal, que nenhum vereador tinha tido a iniciativa de realizar, e como era, de alguma maneira, uma bandeira que eu tinha levantado em campanha, falei assim, não, eu vou tentar realizar. E em 2021 foi bem complicado, justamente por conta da pandemia, a gente estava com o plenário fechado, Câmara fechada, conseguimos a realização. Tivemos aí cerca de 28 participantes na Câmara Jovem, não lembro exatamente a quantidade de escolas. Em 2021 a gente já conseguiu aumentar esse valor aí de participantes. Tivemos duas turmas, uma para ensino fundamental 2, outra para ensino médio. Se eu não me engano, foram 42 escolas participantes. E agora a gente está com uma expectativa de ter mais de 60 escolas. Mas o que é assim, claramente, o que é o Câmara Jovem? O que as crianças aprendem nela? Como que funciona? O projeto ele consiste no quê? Primeiramente, a escola tem que aderir ao projeto. Não pode, por exemplo, teu filho, Fernando, falar assim, não, eu quero participar. A escola tem que participar. A escola tem que querer estar presente na Câmara Municipal. Tanto faz público ou particular? Público ou particular. Tem que ser do ensino fundamental 2 ou do ensino médio, tá? E o projeto ele consiste no quê? Na conscientização política do jovem, fazendo com que o jovem se torne vereador por um dia na Câmara Municipal. Então, para que ele tenha a oportunidade de participar, a escola adere ao projeto, vai conversar com os alunos. O aluno que queira participar, que tenha a intenção de participar, ele vai ter que elaborar um projeto de lei. Então, ele vai escolher um tema. Desse tema, ele vai se filiar num partido fictício. Tem lá 12 partidos fictícios. E aí ele vai apresentar isso para a Câmara e os 30 melhores do ensino médio, os 30 melhores do ensino fundamental 2 serão selecionados pela Câmara Municipal. E aí, eles sendo selecionados, eles se tornarão vereadores por um dia. E eles vão ter que defender o projeto deles na Câmara. E aí, nessa oportunidade, antes da gente ingressar na Câmara Jovem propriamente dita, a gente tem uma sessão solene de abertura do Câmara Jovem, onde eu, como presidente da comissão organizadora... As crianças devem pirar nisso aí. Não, é muito legal. Bem como eventuais demais autoridades que estejam participando. O prefeito participou na edição anterior, porque a filha dele passou por um processo seletivo na escola que ela estuda. Ela não foi selecionada para ser a vereadora jovem da escola em si, mas o projeto lhe dá a oportunidade do quê? Do vereador jovem selecionado, ter assessores. E a Antonella foi uma assessora. Aí o Orlando acabou por participar, ele discursou. A Carla também teve uma participação, foi muito legal. Que legal. E o interessante é o quê? O jovem que participa, primeiro que ele vai praticar a oralidade, a comunicação, a inteligência de ele conseguir discursar perante um monte de jovens e principalmente ele vai ter que convencer de que aquele projeto que ele apresentou e foi selecionado é bom para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país. A gente não faz um critério muito... técnico. Não é muito criterioso na escolha do projeto no quesito constitucionalidade. Até uma palavrinha um pouco chata e tudo mais. Aí você, mas o que é isso e tal? Depois a gente fala, se vocês quiserem. Justamente porque se a gente for falar em projetos constitucionais ou inconstitucionais, cara, dificilmente algum passaria. Mas para que ele tenha a oportunidade do quê? De vivenciar o que nós, vereadores, fazemos todas as quartas-feiras em São Bernardo. Que é o quê? Nas sessões ordinárias nós debatemos os projetos, sejam de nossa autoria, ou defendendo um projeto do governo, ou criticando um projeto do governo. Isso daí é democracia. Então eles vão vivenciar, eles vão entender qual é a função do representante que eles no futuro escolherão, ou que existem na cidade, dentro do Poder Legislativo. E nessa mesma oportunidade, eu faço uma correlação sobre tripartição de poder. Você estava falando, estava pensando, quem sabe vem uma geração que entenda o que é legislativo, para que serve o vereador, porque quando meu pai foi vereador, o que eu percebia é que o maior problema que a gente enfrentava nas ruas, com pedidos, com críticas, com sugestões, é que eles não sabiam para que servia o vereador, para que servia o poder legislativo. Sim. Falei que se isso fosse replicado, né, e viesse uma próxima geração onde as crianças entendessem isso, seria maravilhoso para o país. Até hoje ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Você pergunta
pro jovem, qual é a função? Eu percorro as escolas. Então, assim, para eu, de alguma maneira, fazer com que o projeto ele tenha aí uma consistência e que ele avance, eu percorro as escolas, eu faço questão de conversar com o corpo diretivo, com os coordenadores, para ver se eu consigo falar com os alunos. Não com viés político, partidário ou coisa Mas do para tipo. explicar como que funciona, né? Exatamente. Não, mesmo porque a maioria, sabe qual que é a maior dúvida da maioria? Não sabe o que é executivo e legislativo. Não sabe. Não ele, sabe. Você tá falando da O problema é esse. Sim, eu faço antes Fala da essa palavra de abertura. novo que eu não vou conseguir falar. Tri o quê? Não vou falar. Tripartição de poder. Tripartição. Se formou em direito. É justamente para quê? Para fazer. Porque, assim, cara, a vida na nossa sociedade ela é organizada por quê? Por normas, por leis, por legislações, decretos, enfim. E tudo isso quem cria é o poder executivo, de uma maneira direta, ou através de legislações que tem que ter aprovação pelo poder legislativo. E aí, legal, você tem uma lei, você tem uma norma, você tem um decreto. Tá? Isso daí, ele fere a Constituição? Sim, não, sim. Então você está tendo um direito violado. E aí, para quem você socorre? Para o Poder Judiciário. Então, assim, eu tento explicar para o jovem, e não é simples, o sistema político no nosso país, ele é bastante complexo e muito burocrático. Então eu tento passar um pouco para o jovem o discernimento, e o Fernando tá aqui, é bom que você esteja prestando atenção. Tá prestando atenção? O que é tripartição de poder? Tá bom. Para passar para eles terem um pouquinho de entendimento, justamente para quê? Para que quando eles se tornarem eleitores, eles poderem fazer as escolhas de uma maneira mais assertiva. Porque senão a oportunidade da gente renovar aquele que a gente escolheu e se arrependeu é só depois de 4 anos. Seja pro cargo que for. E só esse é o caminho, né? E o pior é que, assim, a gente percebe que a gente tá longe, né, meu? Mas muito Tá longe. longe. Muito longe. Porque esse seria o mundo ideal. Sim. Todo mundo fala assim, né? A gente... Agora até vou dar o gancho pro Lucas, né? Todo mundo fala... a gente vê reclamação, principalmente da nossa rede, assim, né? Do governo federal. Cara, mas ele foi eleito. Entendeu? Ele foi eleito. E aí, Quer queiramos ou não, gostemos ou não, ele foi eleito. Então, e aí, minha e aí deixa. o problema é assim... E o pior é... Levantou a bola, chuta. O que você acha do governo federal? Não, eu quero saber o que você acha do Lula. Cara, eu do Lula... Assim, não, papo de bar, assim. O que você acha do nosso presidente? Cara, eu acho ele... Assim, eu já não gostava dele antes. Nosso vizinho, ex-vizinho, né? Ele saiu de São Bernardo. Ele já não gostava dele como presidente antes, porque assim, tudo que ele pensa, eu penso o contrário. E agora... Ideologicamente falando. E aí, então você é de direita. Sim. E aí depois, olhando pro aspecto de que por tudo que ele passou em termos de condenação, porque aqui não é mas, cara, ele foi descondenado. Por que ele foi descondenado? Porque ele foi julgado em primeira instância, segunda instância, passou pelo STJ, chegou no STF, teve parecer favorável pela condenação, e aí, de repente, se muda o entendimento. E aí a gente fala, mas a prisão em segunda instância... Tapetão, né? É válido, não é válido? E aí muda-se o entendimento que até então mudou o entendimento, favoreceu o Lula, ele foi solto. E aí depois, obviamente, por questões legislativas, e aí o advogado que é bastante habilidoso, então tem você acha injusto ele ter saído você acha injusto ele ter saído da prisão? Cara, a questão toda processual em si, entre o justo e o injusto, eu seria muito partidário em dizer sobre se foi justo ele sair da prisão ou não. Você pode até falar pra ele isso pessoalmente. Vem aqui, Lula. Falaria tranquilamente. Mas você tá falando... Você tá falando do Só Lula... interromper aqui, 1-0, tá? Para. São Mentira. Paulo, chupa do... Mentira. Acabou o podcast. Agora chega. Chega, não desanimei. Quantos minutos agora, aí? né, acabou. 40 minutos, fodeu. Acho que essa questão do julgamento do Lula, isso daí é uma coisa que, já foi muito batido. Verdade. E cada vez que... aconteceu, né, cara? E, puta, a gente não tem muito o que fazer. Mas a gente tava falando, né, sobre a ideologia esquerda, direita, e você se coloca como direita. Como você enxerga as pessoas que dizem que o PSDB, que é o seu partido, não é um partido de direita e explica pra gente assim, como que você consegue ter um pensamento ideológico de direita dentro de um partido que não é de direita, né? Não se coloca como de direita.
Como que você explicaria isso? Cara, a questão partidária hoje eu vejo ela assim, muito polarizada, tá? Então assim, hoje a gente tem o PT, tem outros partidos que são de esquerda, por exemplo, o PSOL, PCO, e quando eu me filiei no PSDB, o PSDB era um partido que, de alguma maneira, enfrentava o PT nas eleições. E foi Ele aí, era o antagonista. Exatamente. Foi aí, a partir desse momento, que eu optei por me filiar no PSDB. E aí uma conjuntura de partido, de política municipal, me fez permanecer no PSDB, justamente por uma conversa que eu tive com o nosso prefeito Orlando Morano, por entender que eu faria sentido dentro desse projeto, dentro do PSDB em si. Uhum. Então, assim, isso é muito relativo à questão partidária. Tá? Se você for olhar o estatuto do PSDB, ele é um partido mais centro-esquerda. Só que o partido, tá? Hoje, se você for analisar, tirando o PT, que é um partido declaradamente, o PSOL, o PCO de esquerda, os demais eles conseguem fazer um contraponto. E aí você vai muito para a questão da neutralidade. Então, você pega o PL, por exemplo. Hoje o PL, você fala, o PL é do Bolsonaro, você faz a relação. Só que até então, o PL era um partido que estava com o PT na gestão Dilma, na gestão Lula anteriormente. Então, assim, são questões envolvidas que o partido, o PL, eu não lembro agora exatamente o que é, o L, é Partido da Liberdade, Liberal, né? Liberal, enfim, sei lá. Você observa isso que é um partido de direita, mas até então ele estava coligado com um partido de esquerda. Então, é muito da pessoalidade. Se a gente for analisar criteriosamente o estatuto do partido para a gente se filiar, que seria o correto para que a gente pudesse percorrer o sistema político, e acho que a gente está indo por um caminho nesse sentido, mas até então não era assim que funcionava. Não era assim que funcionava. A população hoje em dia tá mais a sociedade em si está mais ligada nessa questão partidária, que antigamente era só realmente o meio de você se candidatar. Ninguém queria saber se o partido que estava se filiando era de direita, de esquerda. Era realmente principalmente aqui, vamos dizer, aqui nas cidades, nos municípios, quando a gente fala na candidatura de vereador, pouco importa, né? Porque você tem a sua autonomia, né? Por mais que você seja eleito pelo partido, sim, você vai ter sua autonomia lá na Câmara e você vai votar dentro do que a sua ideologia acha, né? Sim. Diferente do quando a gente fala no Congresso, porque ali já tem a questão de voto de maioria, de líderes, sim, e aí ali sim essa questão ideológica influencia muito. São regimentos diferentes, né? Se a gente for analisar, até mesmo a questão do regimento interno da Câmara de São Bernardo é diferente do regimento interno da Câmara de Santo André, que é nosso vizinho. E eu costumo dizer que a questão ideológica, ela dentro de um município, ela pouco importa. Ela vai ficando maior a ideologia a partir do momento que você vai observando patamares maiores em níveis estadual, federal principalmente. E aí que a gente vê os contrapontos, onde a gente viu que era um lado A contra o lado B. É aí que a gente teve a percepção disso tudo. E mais ainda, puxa um pouquinho para trás, até então, as questões que envolviam as manifestações lá, não é por 50 centavos, que a Paulista parou, que a gente viu diversas manifestações, a gente não tinha uma noção do que era de direita ou o que era de esquerda. A gente não tinha uma vivência política, nossa geração, inclusive, não tinha uma consciência tão grande assim sobre uma percepção ideológica, vamos assim dizer. A partir desse momento que a coisa começou a ficar dividida. Ali mesmo. Exatamente. Foi ali mesmo. Você já votou em algum projeto do PT? Do PT? Nunca. Não? Não, ele foi eleito, ele é o primeiro mandato, não tinha como ele votar, porque o Orlando que... Não, mas pode ter projeto de vereador também. Vereador petista com vereador petista. Não, nunca votei nada. Nunca votei. Nunca foi pra frente também, então. Mas assim... Sacanagem. Não, mas a questão de votar projeto do PT é aquilo. Por mais que eu me considere de direita, a gente tem que saber dialogar ali dentro da Câmara Municipal, e eu tenho certeza que no Congresso é da mesma forma. Existe o diálogo entre todos os partidos. Quando você sobe na tribuna para defender um projeto, uma ideologia, um grupo, enfim, você está fazendo isso por uma convicção. Mas a partir do momento que você desce da tribuna,
você tá em convivência dentro do ambiente político. Então, assim, eu me relaciono muito bem com políticos do PT que a gente tem na Câmara Municipal, me relaciono bem com quem é bolsonarista, declarado, que é dentro da Câmara Municipal aqui de São Bernardo. Não sou bolsonarista, tá? Não sou mesmo. Mas eu tenho um lado muito mais liberal em termos de política do que propriamente socialista, vamos Então, assim dizer. então você é orlandista. Em que sentido? Você está no grupo do Orlando e... Eu sou base e aliado do prefeito Orlando Morando. Ah, tá. Orlandista... Ele inventou agora. Ele inventou Eu falo que a gente não pode ter uma idolatria por político algum. Então eu falo assim, sou orlandista, sou petista, sou bolsonarista. Não sou. E o ano que vem? Vai para qual lado? Eu vou pro lado, vou pra frente. Não vou pra lado nenhum. Boa resposta. E o pior é que assim, o ano que vem não dá nem pra saber que lado que tem, né? O ano que vem não tem lado ainda, né? Não tá assim, você vê alguns players e tal, e aqui a gente não tem oportunidade, assim, não tem o porquê não dizer isso. Então, assim, a gente vê que o PT vai estar dentro da jogada, a gente vê que o Orlando ele vai, de alguma maneira, fazer com que ele indique alguém para a Câmara, para a Prefeitura. Nós vemos também o Alex Manente aí como alguém que está se posicionando hoje mais. Pro lado do Orlando, eu vejo o Marcelo Lima, que foi o vice-prefeito e agora é deputado federal pelo estado de São Paulo, por ter sido mais votado aqui do seu partido na cidade, ter sido vice-prefeito, base, enfim, eu vejo que ele é possivelmente um nome muito forte aí para que seja a indicação para a sucessão. Na minha visão, no meu ponto de vista, tá? Não vejo algum outro nome, alguma outra construção sendo realizada. Então, acho que essas 3 vias são 3 vias naturais que surgirão aí na cidade. Não me surpreenderia se fosse dessa forma. Mas te surpreenderia se caso o Marcelo Lima não fosse o indicado do Orlando? De certa forma, sim. Porque a partir do momento que você assume um projeto político, você tem um vice-prefeito que, além de estar como vice-prefeito, você deu a confiança para que ele assumisse uma secretaria bastante grande que se utiliza muito dos serviços aqui na cidade, que é a Secretaria de Serviços Urbanos. Se você tem uma confiança, uma parceria, uma relação muito próxima e não ter a indicação, a mim me surpreenderia de alguma forma. Mas também pode acontecer de não ser. Mas a título de surpresas, de certa forma, seria uma surpresa caso ele não fosse indicado. Agora, eu também confio plenamente no nosso prefeito, pela gestão que vem realizando na nossa cidade. Se a gente for comparar São Bernardo antes de Orlando e São Bernardo a partir do momento que Orlando tomou posse, em 2017, a gente vê uma cidade completamente transformada, diferente. Precisa ainda de muitas melhorias? Sim, é uma evolução constante e que não vai acabar nunca. Entra governo, sai governo, a gente sempre vai ter que continuar melhorando a cidade. Mas eu confio na indicação que ele... Você sabe que eu também, assim, para mim foi uma surpresa o tamanho do mandato que o Orlando fez, porque realmente foi um mandato excepcional, por conta, assim, porque eu via... E eu também, assim, essa questão de partido, para mim, eu também me coloco mais como ideologicamente de direita. Mas nossos pais foram prefeitos junto com o Marinho. Vereadores. Foram vereadores junto com o prefeito Marinho. E, cara, eu tenho o Marinho, assim, uma pessoa fenomenal, sabe? Eu tenho um respeito pelo Marinho muito grande, uma admiração por ele. Talvez pelo respeito que ele demonstrou pelo meu pai, né? Que ele demonstrou com os políticos que não eram petistas, que não eram da base de sustentação, que era oposição. Então, assim, ele realmente, assim, a maneira com que ele sempre respeitou a Câmara e sempre foi democrático, foi realmente uma coisa que eu admirei muito. E o que eu falo que o Orlando me surpreendeu é porque o Marinho ele já tinha feito grandes investimentos aqui em São Bernardo na gestão dele, mas tinha muito por conta do Lula, da Dilma, que vinha a verba do governo federal. Quando o Orlando ganhou, eu falei, como que ele vai fazer, né? Porque ele não tem um presidente, né? Tudo bem que ele tinha um apoio muito, muito bom dos governadores, ele sempre foi muito estreitado com o governador. Mas só estou fazendo isso para registrar, assim, que me surpreendeu e realmente São Bernardo eu acho que vem ganhando aí muito com as últimas administrações e o Orlando é um exemplo disso, né? É um exemplo... e por isso que ele está numa situação hoje onde, assim, dificilmente
quem ele indicar não será realmente eleito o sucessor dele, né? Realmente o peso da decisão dele vai influenciar muito na próxima eleição, né? Aí eu tô aqui também, o Thiago tá ali pra sair pra prefeito de São Bernardo. Orlando, então, se você quiser indicar aqui, nem vereadora a gente não quer ser. porque assim, eu acho que quem o Orlando indicar vai ter um peso fora do normal, né? Sim. O Orlando hoje, através das pesquisas que a gente observa, ele tem mais de 70% de aprovação na cidade. Caramba! Mas é aquilo. Você dentro de uma... É onde a gente começa a perceber a dimensão da política e como ela não é uma ciência exata. Assim, o Orlando tem uma administração positiva, as pessoas avaliam ele de uma maneira positiva, mas o Lula ganhou aqui em São Bernardo do Bolsonaro. O Haddad ganhou do Tarcísio em São Bernardo. O Márcio França, candidato ao Senado, ganhou do Marcos Pontes. Marcos Pontes? Chama ele de astronauta. Aqui em São Bernardo. O PT aqui é então, muito assim, forte, né? você percebe que, não sei se por uma questão ideológica, as pessoas deixaram de votar nos candidatos de direita. Não sei se pela figura que o Bolsonaro representa, por conta de como ele agiu na pandemia, que eu também tenho as minhas críticas de algumas falas que ele teve, algumas formas que ele agiu, não se sensibilizou tanto. Acho que a liberdade você transmite ele como principal líder da nossa nação, ele deveria ter feito de uma maneira diferente, no sentido de, pessoal, a máscara ela é importante, mas se você não quiser pensar em não usar, respeite o próximo. Então, assim, acho que a gente tinha que ter... Ele deveria ter algumas outras falas. Tudo bem, eu sou contra a máscara. O que a máscara traz em termos de ciência? O que é bom, o que não é? A vacina é boa, não é? Então, assim, acho que ele deveria ter sido melhor orientado para ele poder propagar mais informações para a gente, deixando cada um de nós livres para fazer as nossas escolhas, mas também transmitindo uma segurança para todos nós, porque eu peguei Covid, acredito que vocês tenham pego também. Peguei, mas eu tava de ressaca, eu não consegui identificar se era Covid, se era ressaca. Fui perceber uns 3 dias depois. Cara, eu fiquei mal. Assim, não no sentido de vai pro hospital e tal, mas eu senti uma fadiga muito grande. Mas a minha visão de pandemia mudou quando os meus filhos pegaram Covid. Então, assim, quando eu peguei Covid, eu me isolei em casa e fiquei lá tranquilo, isolado, assistindo Netflix. Foi uma semana de férias que eu nunca tive desde muito tempo. De bastante reflexão, enfim. Mas o meu filho mais novo, ele ficou 5 dias internado. Eu pensei que eu ia perder meu menino. Por quê? Ele não tinha tomado a vacina. E até então, a vacina faz efeito, não faz? Agora, a gente não fala mais de Covid. Então, quer dizer que a vacina fez efeito para todos nós. E, sai de casa, não sai de casa. Cara, e se eu tivesse perdido meu filho, eu trocaria qualquer coisa para ter ele aqui comigo. E graças a Deus ele tá aqui comigo. Mas se eu pudesse dar a minha vida, se tivesse que começar tudo do zero, morar na rua para ter ele aqui comigo, cara, eu teria. Então, assim, é muito difícil a gente julgar. Falar, uma gripezinha, não é? Então, tem algumas coisas que me incomodou particularmente. Agora, me incomoda mais a gente ter um presidente que foi condenado por corrupção, que teve aí, enfim, várias frentes aí que dentro do governo dele, a gente viu várias manobras, vários esquemas. O governo teve continuidade, teve impeachment. Então, assim, tudo isso fez com que o PT se enfraquecesse para que a gente desse oportunidade para uma outra pessoa. E essa outra pessoa, infelizmente, ele não teve habilidade suficiente para que ele se permanecesse por mais um mandato. É que o Bolsonaro é aquele tiozão que não tem paciência, né? O tiozão não sabe. Ele assim, eu acho que é aquele cara assim que ele pensa mais ou menos assim igual a grande parte dos conservadores brasileiros, porque o Brasil é um país conservador. Sim. Ele tem a ideologia ligada a ele, mas ele não tem paciência para dar entrevista, para ouvir a babobagem de Globo e a própria Cara, na política você tem que ter muito estômago. Tem assim, que ter. Só que difícil. o outro que tem estômago para lidar com cutucado, cara, é difícil, não é fácil. Aproveitar que você falou do teu filho. Vamos voltar um pouquinho na infância. Essa história aí de taco, o que rolou aí?
Jogar Segundo jogo de taco. taco, né? A gente não sabe, Conta né? aí, só pra gente mudar um pouquinho o rumo da história. Tá muito sério o Tá papo muito aqui, sério. né? Vamos falar meu? de taco, então, agora. Bom, cara, pô, quem aqui, pelo menos na nossa geração, a gente vivia na Mas de rua, vocês, né? não na minha, né? Não, você é A mais minha era velho, só não. fubeca. Sim. A minha era só fubeca, não tinha Da taco. onde você tirou esse negócio de taco? Fubeca. Fubeca. Sabe o que é fubeca? Claro que não. Não sabe. Caraca. O Cabreiro e teu pai sabem. Sabe, certamente. Tava jogando taco na rua e assim, puta, partida disputada, um monte de gente de próximo, e se a gente perde naquele momento, ia demorar, sei lá, quanto mais tempo pra gente poder Seu voltar próximo. a jogar. E aí jogaram a bolinha. Pausou. Ele tirou tua câmera. Ele tirou tua câmera, só isso. Só chutou a câmera. Puta que... Você tá rindo do quê, cara? Tá rindo do quê, cara? Gente, eu vou deixá-los. Ah, beleza. Valeu. Obrigado por ter vindo. Cueca, aí, Não, a Magali tá aí também, ó. ela chegou depois. Eu vou começar do zero essa Vai, história. começa. Quer que eu faça a pergunta de Faz a novo? pergunta de novo. Migão, conta pra nós aí essa história de taco. O que rolou na infância aí, que a história já é Do longa, jogo de hein? taco. O jogo de taco aí. Essa, puta, aquela época que a gente tinha infância de verdade, né? De brincar na rua, de não ter preocupação com a segurança que a gente tem hoje. Aí tava eu mais uma turma de moleque lá jogando taco e a gente tava com o taco pra rebater a bolinha. Tava muito parelho o jogo. Se a gente perde, ia demorar um monte de tempo pra gente conseguir voltar pra jogar. E a hora que eu bati na bolinha, os caras disseram que a bolinha bateu na minha mão e foi longe. E se tivesse batido na minha mão, de fato... Não valeria o ponto. Não valeria o ponto, eu teria que passar o taco. Se eu passo Exato. o taco, os caras certamente iam ganhar, a gente ia ficar de fora. E a bolinha não tinha batido na minha mão. Aí começou uma discussão e bateu, não bateu. Eu falei assim, não jogo mais essa merda. E joguei o taco pra trás. No que eu joguei o taco pra trás, cara, caiu em cheio na cabeça de uma senhora que tava passando na rua. Meu Deus. Abriu a cabeça da tiazinha e, putz, cara... Quantos anos você tinha? devia ter uns 13, 14 anos, alguma coisa assim. Não só cara. você, mas o teu pai lembra bem disso também. Cara, ele né? nem ficou sabendo, tá sabendo aqui agora. Tá sabendo hoje? Tá sabendo agora, cara. Tá sabendo agora. Ah, sua Tá mãe, vendo? a sua mãe resolveu. A sua mãe resolveu A sua mãe antes- apagou. Também, né? A gente deu uma encobrida lá no negócio. Um foi pra um lado, outro foi pro outro. moleque, né? Vou falar irresponsável total. Aí pegamos. Então, esses amigos dele hoje são assessor, foi quem... foi quem ajudou ele a eleger. E pior que tem um que tá comigo, né? É verdade. Esse aí, esse é parceiro. Qual que é o nome dele? Parceiro. Gordo. Gordo, fica esperto aí, hein, Eu gordo? não sei se hoje em dia essa coisa de gordo, de magra, não pode, né? não pode. Apelido é apelido. Não, tem cara, é tá gordofobia, velho. Não, Não pode, mas vamos é- ser cancelados no YouTube. Tá. Vamos reclamar? Você sabe por que você não tá aqui, né? É. Você Você foi chutou a destituído. coisa, a gente tá quase pensando em Trocar. Você vai ficar no churrasqueiro. Ah, não, é melhor não. É melhor não. Na né? churrasqueira ele não, A não, gente não. Senta aqui de novo. Aí, Slim. Ó, Slim. Posso chamar de Slim aqui na câmera? Senta aí. Ele deixou eu chamar de Slim, então. Ô, Du, vamos lá. Você tem vocês, né? Tem uma competição ano que vem aí, né? A eleição vai ser pegada. Eu acho que para vocês que estão eleitos, você que está na federação aí do PSDB, Cidadania, a gente tava falando aí dos players, né? Mas principalmente a federação aí... Vocês estão em 14 ou 15, né? A federação PSDB Cidadania, 14 ou Ou 15 se a gente vereadores juntar, eleitos. são 10 vereadores, 3 secretários, isso do PSDB. E tem um vereador de cidadania também. Então, a gente são estava falando em 14, metade 14. da Câmara, 50% da Câmara. 50% da Câmara é da federação, mas só que também representa 50% do que pode ser candidato na federação. Sim. É no máximo 29. Sim. Então, quer dizer, vai ter que distribuir. vai ter que distribuir, Vai porque ter. não vai eleger Não vai. os 15. Não tem a menor possibilidade. E você já consegue ver saídas ou tá muito cedo? Você consegue... Tá muito cedo Tá ainda. muito cedo. Isso, todo o cenário eleitoral de 2024, a gente vai discutir no próprio ano de 2024 mesmo, falar em questões partidárias. Uma coisa é certa, eu não vou pro PT. Isso não tem jeito, não é meu perfil, não é o perfil das pessoas que de alguma maneira depositaram o voto de confiança em mim. Claro que tem gente que acabou optando pelo executivo na linha partidária do PT, mas
uma questão de amizade e tal, acaba votando na gente. Sim. Então, assim, eu não sou alguém que se contrapõe só por se contrapor. Então, assim, se eu, de alguma maneira, entendo que eu tenho que tecer críticas ao governo federal, ao prefeito que eu tenho aqui, que nós temos aqui hoje, ao governo estadual, acho que a gente tem que fazer justamente por convicção e porque a gente tem uma sociedade livre que ainda a gente pode criticar, ainda pode criticar. Então, de alguma maneira, a gente tem que, consistentemente, com base em argumento, com base em fato, poder falar o que a gente pensa sobre uma determinada situação. Você tem uma conversa com o Alex Manente? Nunca conversei com o Alex Manente. Não conhece ele? Não. E Assim, nessa- cumprimentei, conheço de vista e tal, mas nunca conversei. Mas nessa questão, o Lucas tocou num ponto que essa questão da federação, o Alex Manente é do Cidadania. Sim. Ele vindo a ser candidato a prefeito, ele vai vir por essa federação. Seria um problema para você estar num partido onde o Alex Manente fosse o candidato, visto que hoje eu vejo que você tem um alinhamento com o deputado Marcelo Lima? Seria um problema? Como que você vê essas possibilidades? Acho que política ela se constrói com propósitos e com ideias. Então, assim, eu vejo no Orlando uma figura de líder nessa conjuntura política. O Alex apoiou o Orlando Morando na última eleição em 2020 para prefeito. Então, assim, é difícil nós falarmos do futuro sem que nós tenhamos uma conversa com o grupo. Então, assim, o grupo que é capitaneado pelo prefeito vai sentar com cada um de nós e ouvir o que nós pensamos sobre a política, o que nós pensamos sobre São Bernardo, em quem nós confiamos que poderá exercer um bom mandato caso eleito for. Então, acho que todas essas conversas serão todas realizadas a partir do ano que vem. Mas pelo jeito, então, tirando o PT, o resto, tudo são possibilidades. São questões que a gente tem que ouvir, mas como eu disse, quem capitaneia tudo isso é o prefeito e eu tenho uma consideração bastante grande, confio no trabalho que ele exerce e de alguma maneira vou ouvi-lo bastante também na hora de nós decidirmos aí qual o caminho que nós iremos percorrer. Você levantou uma porcentagem aqui que o Orlando tem 70% de aprovação. Sim, A pessoa que ele indicar não vai ter 70% de... com certeza não. Não tem como. Quanto que você acha que o Alex tem de tamanho nessa porcentagem? É difícil dizer. Eu não lembro exatamente qual foi a votação do Orlando. Sim, porque eu digo porque o Alex ele teve uma votação recorde aqui, né? Ele teve quase 200 mil votos. Mas não é foi no isso? estado, né? No estado, mas... Sim. Em São Bernardo, se eu não me falha a memória, ele teve 65 mil votos. Mas ele é forte aqui. Sim, forte. O Não, ele Marcelo está na teve... frente nas pesquisas. As pesquisas atuais para Sim, prefeito, as quem pesquisas- lidera é ele. Sim, mas a eleição está muito longe. A gente Sim. tem mais de ano ainda para discutir a eleição. Tem muita coisa para acontecer. Então... Mas você sabe que é só o que se discute hoje em dia, né? Porque nós estamos Então, tá longe, mas tá perto. Porque nós estamos numa situação onde assim, realmente é uma interrogação. Diferente da última eleição, que a gente já sabia que o Orlando já tinha uma preferência muito grande. Então, é uma coisa que nem se discutia. Sim. Agora, o Leão Lobo aí, as fofocas aí da rua, todo mundo quer saber quem, né, achar que tem. Mas realmente eu concordo com você. Se alguém falar que sabe o que vai acontecer, tá mentindo, porque não tem como. Assim, hoje eu vejo o governo federal não cumprindo com o que ele se propôs a cumprir, manifestando as intenções na candidatura. Então, se o governo federal ele estiver enfraquecido no ano que vem, eu entendo que o PT, que tem uma força aqui em São Bernardo, não virá tão forte assim. Tá? Então, justamente pelo fato do governo federal eventualmente estar mal avaliado no próximo ano. Se de fato assim tiver, e acredito que estará, vejo que o PT ele não vai ser um player tão competitivo assim na cidade. E aí, eventuais outras candidaturas, diálogo, né? Bastante conversa e ver quais os caminhos aí que é melhor para São Bernardo. Cara, eu já tenho minhas dúvidas. Eu acho que o PT aqui em São Bernardo vai vir forte de qualquer jeito e tem tudo para dar segundo turno e ser o que sempre foi. Pode acontecer. É aquilo. Eu vejo a eleição de 2 anos atrás, do ano passado, muito refletida em ideologia. Agora, a gente não mora, eu costumo dizer assim, a gente mora no estado, a gente mora no Brasil, mas a gente tá aqui situado na cidade. Então, se a cidade tá boa, a gente tem que avaliar o gestor. E o gestor
tem uma boa avaliação e eu acredito que essa boa avaliação ele vai conseguir transmitir para quem ele escolher para o suceder. Obviamente não vai ser transferido todos os votos, impossível. Sim. Se ele teve 200 mil votos para prefeito, a esposa dele, a Carla, que é uma brilhante deputada no meu ponto de vista, ela teve 110 mil votos na cidade. Então ele já não conseguiu transferir para a esposa. Eu tenho o meu exemplo também. Meu pai, quando ele disputou a eleição em 2016, ele teve 3.300, quase 3.400 votos. Eu tive 2.460. Então assim, teve bastante transferência? Teve. Mas eu sempre costumo dizer que 30%, 40% é o máximo de limite quando a gente está falando em transferência de votos. É que essa votação da Carla ela foi extraordinária, né? Sim. Porque assim, quando você fala que ele teve 200 mil votos para prefeito, mas só tinha 2 candidatos a prefeito, né? Sim. 3. Sim. Nossa, o candidato a deputado tinha 500 opções. Sim. E conseguir ter 100 mil, cento e quantos mil votos? 110 mil votos aqui foi na foi uma votação. Mas é justamente porque não reflete. Você tem aí outros candidatos que, por mais que o governo está bem avaliado, por mais que ela tenha feito um trabalho bastante significativo em prol da nossa cidade, não houve o convencimento e a correlação de que, por mais que exista o parentesco, exista o mesmo sobrenome, essa transferência ela não foi completamente realizada. E também não vai ser para o sucessor. Sim, acredito que a força que o Orlando tem vai fazer com que o sucessor dele esteja no segundo turno. Agora, como que vai ser a sequência disso, aí não tem como saber. Mas eu acho que um dos motivos aí que a Carla não teve essa 100% foi a força do Alex Manente também, né? São candidaturas diferentes, né? Ela é estadual, ele é federal. Ah, é verdade. Deixa eu falar uma coisa. Mas só corta aí. Mas peraí. Corta não. Não, corta assim. Não. Mas o Alex Manente não teve nenhuma influência na... foi do Alex... Do Marcelo Lima. Tá, Marcelo, então... aí sim talvez houve uma divisão de votos, né? Sim, porque tá muito parelho. O Alex teve 65 mil votos e o Marcelo teve 55. Então, o que a Carla conseguiu de voto ali que o Orlando ajudou foi 110 mil votos. E também teve o trabalho dela, né? A gente não pode desprezar os 4 anos que ela exerceu o mandato. Sim, e ela batalhou, realmente. Ela fez muito, ela trouxe quase $500 bilhão de recursos aqui para nossa cidade. Com esse valor, teve aí os hospitais finalizados, obra de recapeamento, diversos segmentos aí da os campos de futebol, né? O que falta para São Bernardo, você acha, cara? Depois de você ter passado aí praticamente 4 anos aí num governo que colocou uma locomotiva, colocou a maioria das obras que tinham sido iniciadas no governo anterior estavam paradas, ele colocou tudo para frente, terminou. O que você acha que ainda falta para São Bernardo? Olha, São Bernardo ele evoluiu bastante ao longo pelo menos o período que eu estou como legislador da Câmara Municipal. Se a gente for somar desde o início do governo até agora, muito se foi concretizado. Então, assim, hoje eu entendo que a gente precisa melhorar na questão de turismo. Acho que a cidade ela pode ser melhor explorada na questão do turismo da cidade. Cara, concordo. Pô, a cidade de São Bernardo é linda, né? Você viu esse... Não, é sim. São Bernardo não é bonito? Puta, é lindo demais, cara. Miami. Bonito bonito em Mato Grosso. Bonito Cara, vai lá pro Riacho. O Riacho é espetacular. Que inaugurou agora. Ali é bonito. Não, você vai pro lado do Riacho ali. Pega aquela parte ali do Conjunto Anchieta ali. Você já acostuma a ir na prainha do Riacho Grande. Esse é o problema. Na prainha do Riacho Grande é bonito. Não, é bacana. Claro, assim, se você for olhar para uma linha periférica, você olha lá as periferias, as favelas, enfim, você olha e fala assim, poxa, aqui não é um lugar bonito. Mas ali vivem pessoas, cara, que a gente precisa olhar e melhorar em alguns pontos do dia a dia delas. Você passa ali na Anchieta, na comunidade do DR, tem o programa Viver Melhor do governo do estado, que assim, eles estão transformando, eles estão reformando a casa daquelas pessoas, estão pintando a casa dessas pessoas. Então assim, tem muito ainda que pode melhorar. O turismo eu acho que pode melhorar. A questão envolvendo
o transporte público pode melhorar também. As vias, as malhas viárias aqui da nossa cidade, poxa, a gente tem aí quase 60% da cidade recapeada, mas você ainda acaba enfrentando dificuldade no trânsito. Nós, aqui em São Bernardo, temos cerca de 800 mil veículos licenciados pela cidade. E São Bernardo do Campo é uma cidade do quê? Fugiu o nome agora, mas é uma cidade de passagem. Então, assim, aqui a gente encontra pessoas de São Paulo, Mauá, Diadema, São Caetano, Santo André e Santos. A gente multiplica isso daí por 2. Então, se a gente tivesse mais viadutos, e recurso para tudo isso? E aí, a partir do momento que a gente olha por uma questão envolvendo o transporte, o trânsito, a gente também tem que olhar para o lado da saúde. Então, assim, São Bernardo, por mais que tenha aí hospitais recém-inaugurados, temos o Hospital de Urgência, o que vai ser inaugurado agora, a finalização do Hospital da Mulher. Daqui uns 2 meses aproximadamente nós teremos o Hospital de Olhos. Então, assim, a estrutura está muito positiva, mas para manutenção disso também tem que se arrecadar tanto quanto. E o prefeito ele não aumentou R$1 de imposto aqui na cidade de São Bernardo. Então, assim, como que vai fazer a gerência de tudo isso? É cortando cargo comissionado, cortando o Orlando passou os 8 anos sem aumentar imposto? Sem aumentar imposto. Realmente foi uma coisa que me surpreendeu. Sim. Vai ter passado os 8 anos e... Sim, claro que assim, o governo do estado ajudou bastante a cidade de São Bernardo do Campo. Então, assim, aí a gente tem que voltar um pouquinho, tem que falar de Dória, tem que falar de Rodrigo Garcia. Pô, mas o Dória, a gente tá chegando nessa agora... Assim, deve ter sido muito bom, né? Para São Bernardo ele foi excelente. Essa parceria que teve com o Orlando, com o Dória. Mas, ao mesmo tempo, o Dória conseguiu acabar com o partido dele, né? O Orlando sempre teve uma relevância muito grande no PSDB. Sim. E eu acho que essa proximidade com o Dória acabou atrapalhando muito, né? O futuro dele no partido, né? Sim. Costumo dizer que política é a arte de convergir interesses. E aí a gente percebeu que o interesse do Dória era ser presidente da República o mais rápido possível. Custe o que custar. E foi tudo bem, teve prévia e tal, só que ele foi afastando pessoas, líderes dentro do partido, do próprio partido. Tanto que você vê hoje o Alckmin como vice-presidente numa chapa Alckmin-Lula. Quando que alguém imaginou que o Lula seria solto, que ele estaria elegível e que o Alckmin seria o vice? Não. Cara, se alguém apostou nisso, joga na loteria toda quarta e sábado que ganha. Tem um cara que eu acho que poderia lá há muito tempo imaginar isso, passar na cabeça. E esse cara ele é um político assim, fantástico, que é o Márcio França. Eu acho que na cabeça do Márcio França ele já devia pensar nisso, porque o Márcio França eu já não faço a menor ideia. O Márcio França era vice do Alckmin. Sim. Já tinha sido ministro do Lula. O Alckmin era oposição, sempre foi oposição ao PT, ao Lula, tudo. Mas o Márcio França sempre foi um cara que transitou muito, né, nos dois lados aí, Sim. né? E eu acho que é uma das principais peças aí que conseguiu fazer essa união. E hoje eu acho que o Lula e o PT voltou à cena, eu acho que muito pelo trabalho do Márcio França. O Márcio França pode ser intermediador. Ele convergiu os interesses ali para aquela situação e acabou dando certo. Ninguém imaginava, mas acabou dando certo. Deixa eu te falar uma coisa. Semana que vem nós vamos receber aqui o deputado estadual Luiz Fernando, do PT. Você tem alguma pergunta para ele? Se você estivesse no meu lugar aqui na semana que vem, você teria alguma pergunta para fazer para ele? Não? Tá tudo tranquilo. Tá tudo tranquilo? Não vou entrar em polêmica. Não tem nenhum tipo de curiosidade? Não. Assim, eu sei que o Luiz Fernando, ele... aonde me encontra, me cumprimenta, super educado. Você falou do Luiz Marinho, que você tem uma admiração por ele e tudo mais. Acho que assim, a principal educação que a gente tem que ter é com aquele que são os cidadãos da nossa cidade. Ou do estado, no caso do Luiz Fernando, a gente tem que ter respeito por eles. É claro, a gente, como ser humano, tem que respeitar o próximo. Mas o Luiz Marinho, na minha opinião, como ele não foi um bom prefeito, ele deixou de respeitar os cidadãos de São Bernardo do Campo. O Luiz Fernando não acompanha o trabalho dele, até uma falha minha como político, a bem da verdade. Mas simplesmente pelo fato de ele estar no PT, de ele defender o Lula e tudo mais, de alguma maneira eu já tenho aí os meus contrapontos com ele.
não pessoal, que eu deixo muito claro, não pessoal, mas questões políticas, mas que a gente pode conversar, dialogar, debater, não tem Eu vou enviar o link, então, do episódio que a gente gravar aqui com ele, e aí você assiste e entende Tranquilo, mais sobre o trabalho dele. Não, mas eu acho interessante nós assistirmos aí sobre aqueles que, de alguma maneira, são nossos concorrentes, adversários. Não tenho nenhum inimigo na política, acho que é uma palavra muito forte. Mas a gente tem que saber o que o outro está pensando também para, de alguma maneira, a gente ver se o ponto de vista nosso está correto, se não está, mudar de opinião Você eventualmente. traz o benefício para a cidade, Exatamente, né? claro. Essa é a questão. Claro. E sobre essa questão das dificuldades que você falou, qual que você vê assim, a principal dificuldade do vereador hoje na Câmara de São Bernardo, ou a sua principal dificuldade? A principal dificuldade que a gente tem na Câmara é justamente legislar. Nós estamos lá para legislar. E legislar não é simplesmente nós votarmos sim ou não em determinado projeto. A nossa lei orgânica, o nosso regimento interno, eles são muito antigos. Nossa lei orgânica é de 1990, 2 anos após a Constituição Federal de 88. Então, assim, muitas coisas teriam de mudar para que a gente tenha um pouco mais de liberdade em ser autores e legisladores. Hoje, eu tento ser o mais técnico possível dentro da Câmara Municipal. Conhecendo o regimento interno, conhecendo a lei orgânica. A minha profissão, ela me dá bagagem para isso. Para eu ler um dispositivo legal, tentar interpretá-lo e, de alguma maneira, defendê-lo na tribuna, debater dentro de uma reunião de bancada. Eu tenho que estar preparado para isso em qualquer frente, até mesmo dentro de uma comunicação em um podcast, independente de nós sermos amigos. Então, assim, o que hoje eu percebo é que a legislatura que nós temos em São Bernardo, através desses 2 dispositivos que eu comentei agora, cara, eles teriam que ser revistos de alguma maneira. Eu sou presidente da Comissão Permanente da Lei Orgânica Municipal. E tem alguns pontos que eu acho que a gente tem que alterar, que a gente tem que ter um pouco mais de flexibilidade. Tudo bem que, independente da lei orgânica, a gente também tem que obedecer à nossa Constituição Estadual e principalmente à nossa Constituição Federal. Só que a gente fica muito engessado. E o que impede de haver uma mudança na lei orgânica, assim, como se fosse uma reforma, vamos dizer? A vontade política, né? Vontade política. Então, assim, o vereador, propriamente dito, não é uma crítica, tá? Porque culturalmente isso se estabeleceu dentro de São Bernardo e acredito que em todas as cidades do Brasil. O vereador, ele é alguém que, assim, ele é menos legislador, tá? E, de alguma maneira, ele é alguém que resolve o problema no dia a dia do cidadão. Então, assim, por que isso? Porque o vereador ele tem o contato dentro da secretaria, ele conhece o secretário, ele sabe se reportar a quem de direito em eventual demanda, coisa que o cidadão por si só não consegue. Tudo bem, ele vai lá no poupa-tempo, não atende bem, ele faz a solicitação de abertura de uma empresa, de uma eventual poda de árvore, de tapar um buraco, de uma reforma de praça, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Mas aquilo lá demora para sair do papel. E aí, a quem ele se socorre? Do vereador. Porque ele conhece alguém da família, porque ele é vizinho, porque ele está muito próximo. Nós estamos próximos dia a dia. Vocês têm a minha rede social, acredito que vocês acompanham meu trabalho, que é de domingo a domingo na rua, conversando com bastante gente. Então a gente aproxima o problema daquele quem resolve. Eu não posso prometer que eu vou reformar a praça perto da minha casa, porque não sou eu que controlo o orçamento do município. Mas eu cobro insistentemente para que haja melhorias para o lazer. Esse é só um exemplo que eu dou. Tá? Então, assim, o vereador abre portas de alguma maneira porque a pessoa faz alguma solicitação não legislativa a nós. E aí, eventualmente, quando chega algum tipo de demanda que eu entendo que é necessário uma legislação, a gente vai lá e, de alguma maneira, estuda para poder criar essa legislação. E aí eu já levanto a bola e eu chuto mesmo. O projeto que eu organizo, que é o Câmara... Se você tinha algum projeto Sim, o Câmara Jovem ele me deu a oportunidade de me aproximar de 2 brilhantes profissionais da área da saúde, que o filho deles foi jovem vereador comigo e com uma observação que eles tiveram da minha conduta, da minha forma de conduzir o mandato e também de outros vereadores, isso é consciência política, todos nós deveríamos ter, como eu falo aqui, como eu não tive com o Luiz Fernando, em acompanhar o trabalho dele, já que ele é um deputado do estado de São Paulo, mas a maioria dos votos dele foi aqui em São Bernardo do Campo, deveria acompanhar mais o trabalho dele.
é justamente o quê? Eles acompanharam o meu trabalho de outros vereadores e, por fim, me escolheram para dialogar. E aí foi de encontro com uma das minhas bandeiras, que era o quê? Educação de base. E eles trouxeram 2 temas para mim, que até então já sabia da existência, mas que, assim, não tenho ninguém da minha família, quer dizer, acredito que não. Que é o quê? Temas relacionados à TDAH e à dislexia. Então, assim, eles conversaram comigo e a gente criou 2 projetos de lei que criou, já que se tornaram leis aqui na cidade, a Semana de Conscientização da Dislexia e do TDAH. Então, nós adotamos políticas públicas para essas semanas, que é uma em junho e outra em outubro. Para quê? Para que a gente realize palestras, para que a gente traga profissionais para a Câmara ou para algum teatro, que a gente fomente organizações e pessoas capacitadas para quê? Para levar o conhecimento para frente. Porque, eventualmente, a gente tem aí, dentro da nossa família, a gente não sabe. Então, essa conjuntura que aí reflete na educação de base... E a melhora na qualidade de vida de quem tem quando é diagnosticado e quando é tratado da maneira correta Exatamente. Então, assim, você pega uma criança que você não tem a noção do que aquela criança é preguiçosa, ela vai mal na escola. Na minha época eu só era burro. Né, na nossa época a gente era preguiçoso e tal. A gente poderia ter algum desses tipos de transtorno que poderia facilitar muito na nossa vida. Claro que hoje a gente vê numa maior escala esses transtornos no dia a dia. Você vê o espectro autista, TDAH, dislexia, descalculia, tudo que impacta e que, se for tratado desde o início, vai fazer com que a criança ela evolua de uma maneira mais consistente para que ela tenha uma juventude e uma adolescência e, por fim, chegar na vida adulta e com menos dificuldade para enfrentar os desafios. Eu tô estranhando, já faz uns 10 minutos que o Lucas não chuta o microfone, né, Bis? O que aconteceu? Não, tá tudo bem aí? Tá de boa? Não, esse assunto me interessa e... Olha lá, só porque eu falei. Só porque não pode elogiar, né? Não, você falou, pô, você era burro. Eu não falei que você era burro. Você era burro. Eu só era o burro, porque só tirava a nota vermelha, não conseguia aprender a ler e escrever. Fui ser alfabetizado na 3ª série do primário. Na 3ª série do médio. Não aprendi a escrever até hoje. Não aprendi a escrever até hoje. Na 4ª série que eu fui ser alfabetizado do primário. Então, assim, mas era só porque eu era burro. Hoje em dia, com certeza, se fosse uma criança nessa situação, você já ia passar por especialista, tudo, você ia pegar que tinha algum tipo de dificuldade de aprendizagem. Uma outra desculpa, né? Em vez da burrice. Em vez da burrice, a gente arrumava uma outra desculpa. É que assim, você levantou essa bandeira do TDAH, né? E eu acho que hoje eu luto isso como se eu estivesse lutando contra o passado. Porque tudo que eu não aprendi, que eu deixei de viver como uma pessoa que não tinha o TDAH... Mas você tem? Pá. Nossa. Igual o Gaúcho fala, né? Tenho muito, né? Faço tratamento há alguns anos já de TDAH e... Assim, Esqueci o que eu falo. Perdi a atenção. Eu vejo que... Não, o assunto é sério, cara. Inclusive, eu tenho muita vontade de trazer uma psiquiatra aqui, porque ela é professora nesse assunto, né? Sim. E eu vejo que hoje eu luto contra o meu passado para tentar recuperar o passado, porque eu era burro, igual meu irmão falou, né? Só passei porque eu colava dos meus amigos, então eu passei colando e era justamente por causa do TDAH. E a gente não tinha essa clareza que a gente tem hoje. Sim. Então, se você tá levantando uma bandeira dessa, que é um negócio meio oculto, você não sabe quem tem e quem não tem, principalmente em criança, porque criança tem a energia de ser ativa, né? Sim. Por isso a importância, porque às vezes a pessoa fala, ele aprovou uma semana da conscientização, mas o que isso vai fazer de diferença? Porra. É isso. A conscientização é exatamente isso, porque se você não chama... se você não alerta a sociedade, existe pessoas sofrendo disso, a gente tem que identificar e temos que tratar, o tratamento é assim, os sintomas são esses... cada vez mais vão ter gente que nem eu cortado aqui. Não, mas tem alguma coisa que você a fazer assim, tipo... Você levantou a bandeira do TDAH. Sim. Tem algum tratamento no SUS, alguma coisa, algum acompanhamento desse grátis assim que tem para a população?
O SUS é aquilo. A gente tem políticas públicas que para N tipos de transtorno. Tá? Então, o que é? Você tem que ter um psicólogo, um neuropediatra. E assim, esses profissionais, eles são um tanto quanto difíceis. O meu irmão, ele é médico. Então, assim, ele estudou 6 anos de medicina, mais uma especialização, mais uma outra especialização. E quando a gente está tratando dessas doenças não, desses transtornos, que aí a gente identifica pelo lado da psicologia ou de neuros, a gente precisa de profissionais capacitados. Pelo menos um filho deu certo, hein? Um virou médico, né? A gente O precisa... outro vereador, um médico. Pois é. A gente precisa fazer com que as coisas elas possam acontecer. Mas, para que isso a gente tenha, o município, o estado, ele enfrenta algumas dificuldades na área da saúde. Isso daí é inegável. Quem tem condição financeira, obviamente, sai na frente para dar uma estrutura melhor para esse jovem, para essa criança. Então, assim, o estado ele é deficitário. A gente tem que reconhecer isso. Não é mil maravilhas, não. O estado é deficitário nesse sentido. E digo mais, a escola particular ela é mais deficitária do que a escola pública. Tá? E isso eu estou falando com propriedade, por percorrer diversas escolas para falar do Câmara Jovem. Eu percebo que a escola fundamental, que ela é organizada pelo município, é uma responsabilidade do município de São Bernardo, ela está muito na frente das escolas particulares. Então, os profissionais da escola pública, eles têm mais preparo porque não tem outra saída. Na escola particular, você olha o que? A escola... E a escola ela tem a opção do quê? De não matricular, de dar aquele jeitinho e tal. Para quê? Para não contaminar os outros alunos, enquanto que a escola particular, a escola pública, diferentemente dessa particular, ela é obrigada a aceitar. Independente se a pessoa tem condição de pagar por uma escola particular ou não. Então, assim, você não tem saída. Eu converso muito com profissionais da Secretaria de Educação, através desses eventos que nós realizamos na Câmara Municipal. E eu percebo que eles querem, que eles estão engajados, que assim, é humano isso eles fazerem. Já que não tem outra saída, eles têm que o quê? De entender, tem que... Eu tenho propriedade para falar também sobre isso, sobre essa questão da escola particular. Meu filho também foi diagnosticado com TDAH e desde os 5 anos de idade dele, dos 4, 5 anos de idade, que a escola passa o problema pra gente. Sim. Entendeu? Sim. Uma coisa que eu acho que a escola tinha muita condição de ajudar, porque é uma dificuldade de aprendizagem, né? Não é uma coisa assim, tanto mais eu acho que é mais para a escola, mais para a Secretaria de Educação do que para o SUS resolver. Sim. Só que as escolas particulares, elas simplesmente jogam para os pais ir atrás de médico, de remédio, porque eles não querem o problema lá. Sim. Entendeu? Sim. Então, para eles está muito mais fácil alfabetizar e cuidar daquela massa que é o normal, vamos dizer assim, em vez de criar situações que você consegue atender essas crianças que têm um pouco mais de dificuldade. Sim. E você então está falando, e é uma coisa até que é uma surpresa, você vê que nas escolas municipais, então... os profissionais estão mais engajados em cuidar disso. Sim, eles têm uma ação mais efetiva, justamente pela situação assim, não tem para onde correr. Então a gente tem que receber aquela pessoa que tem esse tipo de transtorno, justamente para que a gente tenha a oportunidade de dar melhor na educação. E ajudar a família, ela é fundamental. Se puder dar algum tipo de estrutura, melhor ainda. Então assim, eu tenho amigos que têm filhos diagnosticados com TDAH, com autismo, e assim, eles gastam uma grana assim, absurda no dia a dia para que eles possam dar uma melhor qualidade de vida. Falta para o Estado? Falta. Mas o Estado a gente tem que olhar na organização como um todo. Então, assim, é difícil a gente chegar no ponto certo. Por isso que eu digo que sempre há de melhorar. Nunca vai ter fim uma administração, por mais que positiva ela seja, mais bem avaliada ela seja, sempre terão pontos de melhora, sempre terão núcleos, nichos de que a gente se junte, dialogue para que a gente consiga melhorar a vida das pessoas de um modo em geral. E você, como vereador, consegue entrar com algum projeto para acompanhar, fazer um tratamento no SUS sobre o TDAH ou não? Não, porque ele se tornaria inconstitucional. Tudo que gera obrigação ao Estado ou que gere custo, ele é um projeto inconstitucional por parte do vereador.
E aí é onde é uma das... É. Essa é uma dificuldade Sim. que a população não entende, né? Porque às vezes fala assim, por que o vereador não faz uma lei para fazer tal coisa? Porque Gera custo. Gera custo, vira inconstitucional. Tem que vir do executivo e não do legislativo. Exatamente. Então, um deputado, então, conseguiria propor uma lei? Não, se gera custo para o Estado, não tem a possibilidade. O deputado, assim, são sistemas diferentes, regimentos diferentes, e a gente percebe que uma diferença grande. São Bernardo, Estado de São Paulo, os deputados eles têm emendas impositivas, emendas parlamentares, que eles podem destinar para diversos fins, fatores, enfim. Da mesma forma no Congresso. Você vê lá que o presidente da Câmara é um detetor aí de não sei quantos de emenda que ele vai fazer nas distribuições. Para quê? Para formação de base e tudo mais. Aqui em São Bernardo a gente não tem emenda para nada. Então o máximo que a gente pode fazer é o quê? É indicação. Então, a partir do momento que a gente acha um déficit dentro da cidade, a gente indica para o prefeito, para que o prefeito, juntamente com o setor técnico, com a secretaria correspondente, possa avaliar se aquilo lá é importante e se o orçamento ele é eficaz para que possa resultar em algo positivo em benefício da sociedade. Puta burocracia. Não, demais. Tanto que eu falei, quando uma das minhas bandeiras iniciais é o quê? Diminuição de burocracia. Cara, o Estado ele é completamente burocrático. Então, são situações que a gente tem que ir caminhando e é difícil para o cidadão comum. Se para nós já é difícil, imagina para o cidadão comum percorrer todo esse caminho. Meu aí pai falava isso. Meu pai falava, Cabelo, que lei você fez? Ele falou, tô querendo arrumar um jeito de desfazer lei, porque tem muito. Pra que fazer mais? Exatamente. Eu, como operador do direito, já, fui diretor da OAB aqui em São Bernardo e tudo mais. Falo assim, quanto mais lei que você cria, mais lei a gente cria, mais obrigação a gente impõe ao lado contrário, que são a todos nós cidadãos. Então, assim, por que não facilitar isso? Então, assim, lei é o quê? É você criar regra para alguma coisa. Então, é difícil. Eu pensei aqui, então, uma pergunta para vocês dois. Não tem que fazer pergunta pra mim, eu que faço pergunta. Não, vou perguntar pra você também, porque você gosta de política, você... Você não? Eu não gosto, não. Vamos fechar esse podcast, não vamos abrir outra coisa. Eu tô aqui só pra deixar o podcast bonito. tá falhando na missão, hein? Lá vai a pergunta pros dois. Quais são os jeitos de corrupção que vocês conhecem na política? Jeito de corrupção? Que eu conheço? Eu vou falar. Você não vai falar? Eu vou falar. Emenda é uma. Essas emendas do Lira é um jeito. Dependendo de como os deputados que recebem a emenda mexem com isso, é um jeito de corrupção. Faz alguma troca. Corrupção é uma palavra muito... É troca, é fácil pejorativo, né? Muito pejorativo. Quando você fala em corrupção, assim, você pressupõe o quê? O cometimento de um crime, na verdade. E de fato é. É você corromper a pessoa em detrimento de algo, ou até mesmo por uma questão ilegal, enfim. Então, assim, na política, não existe corrupção. É inegável. Tanto que nós temos um presidente eleito que foi condenado em 3 instâncias por corrupção. Sim, você definiu legal o que é a corrupção. Então vamos para os exemplos. Sim. Então, emenda parlamentar é uma, é isso? Cara, não vejo, assim... Uma compra de uma cobertura, então, é outra? Cara, exemplo, nós temos aí através do quê? Você beneficiar uma empresa para ganho de uma licitação, essa empresa te dá uma contrapartida. É um exemplo de corrupção. Boa. Entende? Então... Não, e quando eu falo da licitação, das emendas, é a mesma coisa. A partir do momento que você manda uma emenda e pega uma contrapartida é uma corrupção. Seria um a partir do momento que você dá uma cesta básica pensando que aquilo ali você está comprando o voto da pessoa, é uma forma de você corromper. Corrupção, Então, assim, é uma compra de voto, é algo ilegal, você está corrompendo, é uma corrupção. Du, estamos chegando no fim do podcast, do nosso bate-papo. Tem 2 perguntas? 2 perguntas. Para quem? Tá abusando, Dudu, hein? Uma pro nosso vereador e outra pro Thiago. Ninguém pergunta pro Lucas nada? Não, é só 2. Acho que ele deve estar fazendo Você já fez a única pergunta que eu respondi. Se eu gosto de política. Já sei, você vai perguntar se o laxante está fazendo efeito.
Ainda não. Ainda não faz, ainda não fez. Eu morava em Santo André, estou aqui há pouco tempo, há 8 anos. E 8 anos para quem tem a sua idade é pouco mesmo, pouco, tio. Pouquíssimo. E eu não sei a origem do Tudo Azul. Eu acho que muita gente que está ouvindo a gente aqui no podcast também não sabe da origem. Sim. Conta para nós, por favor. Começou lá atrás com o meu avô. E assim, existem algumas histórias que são contadas. Tem uma do terno azul que acho que nem é verdade, né? Que ele foi tomar posse num determinado mandato e o terno tava todo desbotado e tal. Ele foi lá no tintureiro e falou: não, faz um terno bonito aí pra mim. A hora que veio o terno tudo azul, não é verdade. Não é verdade? Não é verdade, tudo azul, pai. Não é verdade. O tudo azul é um jargão naquela época de tá tudo bem, beleza. Do Presto Barba. Tá tudo azul? Lembra dessa? Não, você não. Do teu pai lembra. Antes ainda do Presto Barba. O Presto Barba tinha... A Presto Barba, Gillette, Presto Barba, tinha uma propaganda que o cara falava tudo bem, falava tudo azul. Porque já tinha feito a barba. Então eles copiaram a família Tudo Azul. Tá vendo? Direito autoral. Eu tô sabendo agora, vou entrar com a ação. Maravilha. E aí pegou o apelido no meu avô, tudo azul, tudo azul, tudo azul. Pegou e aí foi uma tradição aí que passou de vô para pai, de pai para mim, e aí foi. Quantos anos tem seu filho? Mais velho tem 8, mais novo 4. Tem 8? Você precisa de quantos mandatos para ele se substituir? Vamos fazer a conta aqui. Vai continuar, né? Vai continuar tudo azul. Eu não sei se vai querer, não. Muito agora novinho. Posso fazer a última pergunta? Claro. O que você tem no bolso? Mostra o que você tem no seu bolso. Velho, ele é filha da mãe, cara. Eu quero saber filha o que você traz no bolso para um podcast. Mostra. Filha da mãe, cara. Mostra pra... Eu cheguei aqui hoje, ele falou, tio, eu tinha lá em casa, eu não uso. Ele me... Lê o que tá escrito. Eu não tô sem tá da la fila. O que é isso aí? O cara vem gravar um podcast com Viagra no bolso. Eu não tô entendendo mais nada, cara. Não, eu não peguei. Isso aqui, quem cara. te deu? Eu sou o único velho aqui, né? Eu dei pra ele, entendeu? Fui eu que dei pra ele. E você aceitou? Tá aqui, velho. Foi aqui, velho. Entendendo, né? Cara, o cara... Já tá tomando café. Não funciona. Não resolve. Então, já que não funciona, eu vou tomar também. Assim, ele vai fazer um exame amanhã. Qual que é o exame amanhã, irmão, que você vai fazer? Eu vou fazer colonoscopia. Ele tá com uma porra de um Viagra no bolso. Ah, tomar no cu, velho. Tá esquisito isso aí. Vai dar pro doutor, certeza. Tá esquisito isso aí. Vocês falaram que não ia zoar. Eu falei que a gente ia vir, que eu tô o dia inteiro sem comer. Tomei 2 laxantes e tô conseguindo manter o bom. Ele vai levar Viagra pro doutor. Não, peraí. Agora, desculpa, ó. Você tá, E você me deu. E ele já tomou um. Ele já tomou um, tá vendo? Aqui, ó, já tomou um. Então você tomou laxante, não comeu nada e tomou. Caraca, mano. Caramba, vai estourar. Essa história tá esquisita, viu? Du, a cidade, então, pode contar com você com garra e com força para. Você vai se colocar à disposição para mais um mandato? Cara, isso é uma avaliação que eu vou fazer juntamente com a minha família, com a minha assessoria, com as pessoas que no dia a dia estão comigo na política. A possibilidade é de que sim, não posso afirmar 100% com certeza, mas a possibilidade é de que sim. E para essa avaliação eu vou fazer uma reflexão. Se eu, como eleitor, votaria no Eduardo numa reeleição pelo trabalho que ele exerceu ao longo desses 4 anos. Então, se eu entender que eu fiz coisas boas para a cidade, eu vou me colocar à disposição de novo. Eu votaria. Eu votaria. Então, se você votaria em mim? Eu votaria. Então, eu já tô falando para você que você tem. Mas assim, ó. Tem uma cesta básica aí? Eu tô falando nessa reflexão que você tá fazendo. Sim. Não tenho dúvida que assim a conclusão vai ser que sim, você votaria em você mesmo. Sim. Porque eu acompanhei seu trabalho, acompanho sua família e a cidade. Eu acho que tem que pedir para que gente como você, que a sua família continue no é um desafio bastante grande, porque assim, quando eu me candidatei inicialmente, as pessoas elas fazem julgamentos. Naturalmente, nós seres humanos julgamos uns aos outros.
E quando eu me lancei candidato, eu tive um desafio muito grande, justamente pelo fato de que tudo azul é um nome forte na cidade, sim, mas as pessoas olham e falam assim, não quer largar o osso. Então era o vô, depois foi o pai, agora é o filho, não quer sair da política nunca. E eu vejo que a política a gente tem que estar justamente porque nós temos um propósito e legítimo. Na minha concepção, tem um propósito legítimo dentro da política. Eu não estou aqui por profissão, por conta de salário, qualquer coisa que o valha. Eu vejo que a gente independente... E eu falei isso hoje numa reunião antes de vir para cá. As pessoas se manifestam, porque eu não gosto de política e tal. Nós gostando ou não de política, de 2 em 2 anos, nós teremos eleição e teremos a configuração de todos os nossos representantes eleitos para governar nossa cidade, nosso estado e nosso país. Então, se gostando ou não, acho que é muito importante a participação da população, a participação do jovem, para ele ter o entendimento, o discernimento, para ele poder escolher de uma maneira assertiva quem é que vai nos governar. Porque a política ela vai continuar ali. A gente vai ter todos os representantes que continuarão fazendo as leis que vão organizar a vida na nossa cidade, na nossa sociedade. Então é muito importante que a gente tenha participação de pessoas que tenham propósitos legítimos dentro da política. E eu entendo que eu tenho, modéstia à parte, eu vejo que não sou melhor do que ninguém, não é o meu objetivo. Meu objetivo é ser melhor do que eu mesmo a cada um dos dias que se passa. Então eu tento fazer o meu melhor, tento mostrar para a população de que eu posso os representar sendo um membro do Poder Legislativo. E conto com o apoio de vocês, eu do entendo. voto, da família. Só para ficar registrado aqui. Só para ficar registrado, manda uma mensagem para os seus filhos de 8 e 4 anos, certo? Manda uma mensagem que eles vão ver isso aqui mais para frente, vão querer saber mais sobre você. O que você falaria para eles hoje? A mensagem. Eles vendo daqui quantos anos? Puta, sensacional. Eles são quantos anos? 8 e 4. Então, o seu filho, quando tiver a sua idade hoje, o que você gostaria? Eu te pergunto, porque eu vi um vídeo do meu pai, dos raros vídeos que meu pai tem na política, eu achei incrível, porque não tinha porque muito... Não tinha, né, o Facebook apareceu, meu pai já era vereador. Eu achei incrível uma resposta que ele deu para um jornalista. Aí o pessoal entrava no Facebook e dava umas rasgadas, ele ficava todo chateado. Eu falei, mas essas coisas foi feitas para o povo descer a lenha mesmo. Isso aí não serve para nada. Não, então assim, o que você falaria hoje para os seus filhos que eles vão ter, mais como história mesmo? Porque como eu falei, quando eu vi um vídeo do meu pai quando ele foi vereador, eu achei incrível. Eu falei, ele deu uma resposta ali que mostrou um puta de um cara inteligente, interessante de se conhecer e ter um relacionamento. E o que você passaria para os seus filhos? Uma mensagem. Assim, de todos os podcasts que eu já participei, cara, acho que essa é uma pergunta a mais fantástica, que assim, eu não sei nem se eu tenho preparo para responder, porque a resposta, assim, ela pode ser muito longa e trazer uma resposta objetiva para isso é muito difícil, cara. Quando eu falo de filho, a mim me emociona. Cara, assim, é indiscutível. Não tem como falar de filho sem me emocionar. E assim, tudo que eu faço hoje é por eles. A cidade que eu quero construir de alguma maneira é por eles. Então, assim, se de alguma maneira, e eu tenho influência para isso, já que eu ocupo um cargo, uma autoridade, cara, eu não gosto nem de olhar por esse prisma, por esse foco. Mas se eu puder fazer alguma coisa pela cidade, eu sei que eu estou fazendo por eles. Então, a construção que a gente faz na política é por aqueles que, de alguma maneira, estão vindo. Então a gente tem que olhar, por isso que eu olho para a educação de base, por isso que eu quero aproximar o jovem da política, é justamente para que, não que eu seja uma inspiração para eles, meu pai com toda certeza é uma inspiração para mim. Meu pai não é um cara muito da comunicação, de vídeo, de entrevista, nada disso. Mas é alguém que eu olho, eu vejo que ele tem um carinho pela cidade, como eu tenho carinho pela minha cidade também. Então, se eu puder fazer com que eu consiga fazer com que a cidade de São Bernardo, e eu não sei aonde a política vai me levar, não faço a menor ideia de onde a política vai me levar, mas se eu puder fazer com que eu continue transformando a cidade que eles vivem
uma cidade melhor, eu vou continuar fazendo. Que eles estudem e que eles tenham um olhar carinhoso com o próximo. Isso daí eu acho que é uma percepção que a gente tem que ter como ser humano. E por São Bernardo também, né? Sim, principalmente pela nossa cidade. Mas eu não sei aonde a vida vai levar os meus filhos também. Hoje eu tenho minha cidadania italiana, assim, graças ao meu avô. E fiz muito isso por eles, tá? Não por mim, porque eu não tenho intenção nenhuma de sair de São Bernardo. Mas eu não sei aonde o destino vai levar os meus filhos. Eu vou deixar o filho, a gente cria para o mundo. Então, não sei se eles ficarão em São Bernardo, se eles ficarão em São Paulo. O meu irmão não é mais não mora mais em São Bernardo. Desde que ele começou a faculdade, ele foi peregrinando. Foi para Santos, depois foi para Jundiaí, hoje mora em Petrópolis. Então, assim, filho é para o mundo. Mas eu acho que a gente tem que educar para que eles sejam seres sensíveis com os próximos. E isso é algo que a política, de alguma maneira, lá transforma. E se eu conseguir passar para eles, que eles sejam sensíveis com os próximos, independente de bandeira ou qualquer coisa do tipo, eu quero que eles tenham bastante respeito, sensibilidade, e que eles consigam fazer com que tudo isso se aflore para que eles sejam seres humanos fantásticos. Qual o nome deles? Arthur e Lucas. Belo nome. A sua missão é fazer com que eles sejam o que o seu pai fez, construir um cara que nem você. Obrigado. Né? Vocês estão de parabéns. E quando você fala assim que essa questão, né, de vir de avô, de pai, assim, eu até entendo que a população possa, né, que você falou, porra, não larga o osso, tudo, mas assim, do jeito que vocês fazem, precisa dar continuidade, a cidade tem a ganhar. Eu sei que vocês sofrem muito por isso, porque a gente sofreu. Então, quando a pessoa se dedica a esse propósito, ela abdica de muita coisa, inclusive da saúde. Eu acho que você com certeza tem alguma história de saúde que você perdeu por conta da política. Sim. As pessoas não valorizam isso. E então, assim, quando a pessoa está decidida a se entregar para isso, a cidade tem que realmente, a população tem que realmente reconhecer e agradecer. Então, obrigado, Juarez. Obrigado Juarez, pelo que vocês são, pela amizade. Du, você tem alguma palavra, alguma mensagem final para mandar para a galera aí? De agradecimento por ter esse bate-papo tão descontraído, um pouco sério, um pouco descontraído. Um pouco emocionante. Um pouco emocionante, faz parte de um diálogo amistoso quando a gente está entre amigos, pessoas queridas do nosso dia a dia. E, cara, satisfação demais em estar aqui essa noite com você, comer o churrasco aqui do nosso amigo também. E, cara, vamos em frente, vamos continuar avançando e fazer com que a gente continue transformando a cidade de São Bernardo do Campo. Para aqueles que estão assistindo o vídeo, se quiserem seguir nas minhas redes sociais, meu Instagram é EduardoGinês_ ou Eduardo Ginês tudo azul, também pelos dois. É possível aí me achar. E eu estou à disposição. Que precisarem para São Bernardo, que for construtivo para nossa cidade, eu quero poder te ouvir e poder entregar ainda mais o meu serviço para você. É isso aí. Boa. Manda pergunta, chama ele gosta de conversar, ele mesmo responde. E, gente, obrigado a todo mundo. Tiozão, obrigado. Valeu. Churrasco, tem alguma mensagem para dar? Sim. Qual que Vamos lá que ano que vem temos políticas novas para o município. Temos que pensar muito bem antes de votar e procurar pessoas sérias e honestas como nosso amigo. Tamo junto. Eu sei que você ia falar do churrasco, do Madalena Barbecue. Você não vai fazer um merchanzinho aí e pedir pra galera ir lá? O Madalena Barbecue vai ser no dia 22/7. Vai ser um festival gastronômico excepcional. Vai ser uma experiência muito legal. Conto com vocês lá. Madalena. Vamos lá no Madalena? Quando? Dia 22 de julho. Dia 22 é um... Sábado, festival gastronômico. Mas aonde? Ali na Bestes Maia? Dentro da cervejaria lá. Vamos. Mano, é 22 de julho. 22 de julho. Tá firmado isso aqui? Isso, Tá, vamos. Vamos. Pelo que eu entendi, é um monte de louco que coloca carne na churrasqueira. Mano, sabe aquele churrasco de todos os tipos? Mano, muito legal. Muito legal. Aí gente, tem cerveja. Vamos liberar a galera. Lucas,
Tiagão, obrigado. Cabreira, A gente que agradece. obrigado aí pela oportunidade, por ceder o espaço aqui dentro da sua casa, trazer pessoas para dentro de casa. Acho que é um ato nobre e a gente não faz isso com qualquer um. Então Só agradeço. amigo. Só amigo. Quem a gente demais gosta, a gente recebe na cozinha de casa. a oportunidade. Obrigado, viu? Valeu. junto, tudo Tamo azul. junto. Valeu. Obrigado, gente.